Olá, meus irmãos, quem está falando aqui é o pastor Alex Vander. Vou falar com você um instante, nesse momento, chamar a sua atenção. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Não esqueça de deixar o seu like de gostei e também compartilhe, ativando o sininho de notificação. Visite o nosso canal, tem lido as mensagens da Palavra de Deus, lindos louvores que com certeza edificarão a sua vida espiritual. E que Deus abençoe ricamente a todos vocês em Cristo Jesus. Já Deus, então, eu quero deixar aqui uma pequena palavra de meditação para a vossa meditação nesse instante. Já vamos estar rodando louvores e também vamos estar fazendo uma oração forte em favor da sua família. Convido a todos os amados ouvintes a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4, no versículo 1 até o versículo 6. Que diz assim, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabe que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar meus 2 filhos para serem seus escravos. Eliseu lhe disse: o que eu hei de fazer? Diga-me, o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestado. Então disse ele: vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos, vasilhas vazia, e não pouco. Então entra e fecha a porta, sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite sobre todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheio. E partiu, pois, dele e fechou a porta sobre os seus filhos, e eles traziam vazias, e ela as enchia. E sucedeu que cheio foram todas as vasilhas, disse aos seus filhos: trazei-me mais vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Queridos e amados ouvintes desta programação que está me ouvindo nesse instante, você que está me assistindo pela rede social, você que está me ouvindo pela internet, pelo sistema de antena aqui da nossa rádio, é uma palavra muito maravilhosa, é uma palavra muito interessante. Conta-se que uma mulher, o qual era esposa de um dos filhos dos profetas, de repente, o marido dela, que era filho de um profeta, o qual temia o Senhor, ficou doente e morreu. E ela foi então ao profeta Eliseu e disse: meu marido, teu servo, morreu. Por que ela dizia teu servo? Porque eles ajudavam o profeta. Ficavam onde o profeta está. É como se fosse nos dias de hoje. Temos o pastor que dirige a igreja, mas além dos pastores, nós temos os obreiros que ajudam o pastor nas tarefas do dia a dia, fazendo abertura de cultos, auxiliando o pastor nos cultos, evangelizando, enfim, tarefas do dia a dia. E de repente esse homem veio a morrer e esta mulher ficou só com 2 filhos. Mas como todas as pessoas, elas fazem compras e também fazem contas,
Este homem não era diferente. Ele fez contas. E também havia feito algumas compras. Mas de repente, ele adoeceu e morreu. Amados ouvintes, preste atenção no que eu quero dizer para você. Quando ela foi onde estava o profeta, ela disse ele temia Deus. Em outra palavra, ela disse, olha Eliseu, ele era fiel ao ministério. E agora eu fiquei sozinha. E veio os credores e querem levar meus 2 filhos para serem seus servos. Ou seja, para trabalhar para eles para pagar as dívidas. Então Eliseu lhe disse, o que eu vou fazer por ti, mulher? Me diz o que tu tem em casa. E ela fala, eu tenho somente uma botija de azeite. A situação estava tão grave, estava tão agravada, que ela não tinha outra coisa. Em outras palavras, aquela mulher abria as portas do seu armário, da sua despensa, e ela não encontrava mais arroz, não encontrou mais feijão, não tinha mais comida, né? Porque havia terminado tudo. Então ela foi aonde? Ela foi no lugar certo, ela foi no templo, ela foi procurar o profeta de Deus. E ela expôs a ele a sua necessidade. Ela foi procurar ajuda no trabalho social que as igrejas fazem, que são ajudando aqueles que precisam, como a nossa igreja, por exemplo. Nós temos ajudado famílias distribuindo cestas básicas, né? Ajudando aquelas pessoas que precisam. Assim também era na época do profeta Eliseu. Havia uma ação social. E ela, sabendo disso, ela foi ao profeta e disse, eu só tenho azeite em casa. E ele disse, então tudo bem. Vai na casa dos teus vizinhos, pede bastante vasilhas. Vazia. Ou seja, latas, botija, o que tiver, pede emprestado. Chega na tua casa, entra no teu quarto, pega o azeite que tu tem, fecha a porta do quarto e enche as vasilhas. Assim ela fez. Ela foi para casa, ela, os filhos dela, foram em toda a vizinhança pedindo vasilhas e mais vasilhas emprestadas. Então ela fez o que o profeta disse. Partiu, pois, dali e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos. Ele trazia as vazias e ela enchia. A Bíblia não fala aqui, mas eu acredito que havia um diálogo entre os meninos, seus filhos, quando levavam as vasilhas para a mãe encher. Quem sabe eles diziam assim, mas o que está acontecendo? Olha lá, a mamãe está enchendo as vasilhas que a gente pediu emprestada com aquele pouquinho de azeite que ela tinha em casa. Quanto mais ela enche vazia, mais azeite sai daquela vasilha que a mamãe tem. Como é que pode um negócio desse? Não tem como explicar. Não tem como explicar. Para um pouco, analisa comigo, você ouvinte que está me ouvindo agora, uma mulher viúva, pegando uma botija de azeite, que era a única coisa que ela tinha, e ela começa a encher os vasos. Até ela mesma, quem sabe, parou e disse consigo, meu Deus, o que está acontecendo? O azeite não para. Está enchendo os vasos, está enchendo as vasilhas, está enchendo. Olha só, e daqui a pouco ela fala para o filho, trazei mais vasilha, filho. E o filho disse, mãe, não tem mais. Todas as vasilhas que nós tínhamos, que a gente pediu emprestado, se encheram, então o azeite parou. Então ela foi ao profeta e disse, Eliseu, fiz tudo o que mandou. E ele diz para ela, vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas e vive do resto.
Uma coisa me chama a atenção aqui que o profeta Eliseu disse para ela, no versículo 4. Então, entra e fecha a porta. No versículo 5 diz, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. O profeta mandou ela fechar a porta. Ir na casa dela, entrar dentro de casa e fechar a porta. Porém, ela obedeceu, ela fez o que o profeta mandou, entrou dentro de casa e fechou a porta. E porque ela fechou a porta, Deus abençoou e multiplicou. Fechar a porta significa um símbolo de isolamento. Fechar a porta é um símbolo de proteção. Fechar a porta é ficar sozinho com Deus. Fechar a porta é guardar das interferências indevidas. Se ela não tivesse fechado a porta, provavelmente alguém ia chegar e ia dizer para ela, você está maluca, mulher? Pegar esse pouquinho de azeite e tentar encher esses vasos, isso é coisa para maluco. É impossível. É aqui que chega o momento, ó, que ela fecha a porta e ficou ali guardada das interferências indevidas que são aqueles maus aconselhadores. Que são aquelas pessoas que não querem ver você vencer. Que são aquelas pessoas que não acreditam que o Deus que tu serves pode fazer milagres acontecer. São aquelas pessoas que não acreditam na tua chamada. São aquelas pessoas que não acreditam que você é escolhido de Deus. São aquelas pessoas que não creem que Deus fala contigo. São aquelas pessoas que tu conta as visões que Deus te dá e eles dizem, impossível, isso não é Deus que está falando, é coisa da carne. São aquelas pessoas incrédulas e duvidosas. Que Deus mandou ela fechar a porta porque sabia que teria interferências negativas. Por que fechar a porta? Fechar a porta é estar isolado de todas as coisas. E quando ela fecha a porta, ela tira ali um tempo para Deus. Ela tira um tempo para Deus e de porta fechada, o milagre então começa a acontecer. Queridos ouvintes, eu quero que você preste atenção porque eu quero falar de algumas portas que você deve fechar. Primeira porta que nós devemos fechar para que o inimigo não chegue, não entre na nossa casa, não tenha interferência na nossa vida, é chamado a porta do medo. Se a mulher tivesse medo de obedecer a Deus, se a mulher tivesse medo de fazer aquilo que Deus mandou, o milagre da multiplicação não tinha acontecido. Muitas pessoas têm medo nos dias de hoje e vivem escravizada pelo medo. Medo de perder, medo de morrer, medo de tantos desafios. 1 João capítulo 4, versículo 18, a Bíblia nos ensina que o medo produz tormento. Quantas pessoas vivem nos dias de hoje atormentadas? Quantas pessoas vivem no dia de hoje em verdadeiros fracassos em sua vida? Quantas pessoas nos dias de hoje estão sofrendo na sua casa e não tomam um passo de fé de ir até a igreja? E o inimigo coloca na sua mente dizendo, se tu ir lá, tu não vai ser curada. Se tu ir lá, tu não vai ser abençoada. O medo começa a rondar a vida desta pessoa.
Aí entra a segunda porta que nós temos que fechar para que o inimigo não tenha vitória sobre a nossa vida, que é chamado a porta da incredulidade e a dúvida. Porque a incredulidade, nos dias atuais, junto com a dúvida, elas andam de mãos dadas. A incredulidade é uma porta que, quando aberta em nossa vida, ela impede e rouba de nós e dá legalidade para que o inimigo, Satanás, prevaleça sobre nós. Então eu quero que você, nesta tarde, amado ouvinte, você que está me ouvindo agora, ou você que vai ver esta live em outro horário, ou quem sabe até em outro dia, porque essa live vai ficar aqui no meu Face, será repassada para o YouTube e assim por diante. Eu não sei o momento em que você vai assistir esta live ou se você está me assistindo agora por esta rede social, mas eu quero que você entenda que você precisa vencer a incredulidade. Você precisa arrancar a dúvida da tua vida. E não permita que a incredulidade e a dúvida andem de mão dada. Por isso, nós devemos fechar essa porta para que o inimigo não chegue e tenha êxito. Você acha que o inimigo não tentou colocar incredulidade? Será que alguém não questionou, não disse, mulher, para que tu está levando tanta vazia? Por que tu está levando tantas latas, tantas botijas vazias? Por que isto? Mas ninguém entende. E naquele momento, quem sabe, a dúvida tenta chegar na mente dela e quem sabe ela para, ela reflete assim, puxa vida, mas é mesmo? O que eu estou fazendo? Mas do outro lado, o Espírito de Deus falava, o profeta disse que é para te ir para casa e fechar a porta do quarto e deitar azeite nos vasos. Então, naquele momento, ela ouviu e discerniu o que Deus estava falando e ela fechou a porta da incredulidade e da dúvida e disse, é verdade, Deus está falando e eu vou obedecer à voz de Deus. A terceira porta que nós temos que fechar para que o inimigo não tenha êxito em nossa vida chama-se porta dos maus pensamentos. Nós não podemos controlarmos o que pensamos, mas podemos controlar quais pensamentos irão permanecer em nossa vida. Você não consegue ter o controle muitas das vezes do que tu pensa, mas você consegue controlar as coisas boas. Você consegue controlar. Por exemplo, você está passando por um momento difícil, vem aquele pensamento ruim na tua cabeça dizendo assim, você tem feito tanta campanha, está perdendo tempo. Mas aí você lembra daquela palavra que diz assim, por um pouquinho de tempo que a de fim virá e não tardará. Aí você automaticamente seleciona os pensamentos e diz, é verdade. A palavra de Deus fala para nós, não temas porque eu te ajudo. Não tenha medo porque eu te escolhi. Quando tu estava no ventre da tua mãe, que tu nem era nascido ainda, eu te escolhi, te dei por profeta. Deus está falando nesta tarde que Ele te escolheu e te levantou por profeta. Deus está mandando dizer para você, ouvinte, nesta tarde, que o Senhor te escolheu e te levantou por profeta. Você ainda estava no ventre da tua mãe, você não tinha ainda nascido, o teu nome não tinha sido registrado no cartório, mas lá no cartório celestial, Deus já sabia o teu nome, Deus sabia a hora que você ia nascer, Deus sabia e já tinha separado as vitórias dele para a tua vida, porque o Senhor te escolheu no ventre da tua mãe. E Ele fala para você, tão somente abre a tua boca e eu te encherei. Deus quer encher você de pensamentos bons e positivos. A quarta porta que você tem que fechar
é chamada a porta das palavras negativas que falamos. Quantas das vezes você profetiza para a tua vida coisas negativas? Quantas vezes você profetiza a derrota? Uma certa vez uma pessoa chegou ali na igreja e falou assim: pastor, ora por mim. E ela disse: eu nasci para sofrer, pastor. A minha vida é uma derrota geral. A minha casa é uma tristeza. Quem manda lá é o capeta. Eu disse: para aí. Você está dizendo o quê? Que você nasceu para sofrer. Você está dizendo que a tua vida é uma derrota. E está dizendo que o inimigo, que o diabo manda na tua casa. Ela disse: é isso. Eu digo: não, para, está tudo errado. Vamos mudar o quadro. Você vai dizer que você nasceu para vencer, que a sua vida será abençoada e que o diabo vai sair correndo da tua casa a partir de hoje. Deus está falando com alguém nesta tarde. Pare de profetizar a derrota para você, irmão. Ô, minha irmã, para de profetizar a derrota para você. Para de se preocupar com detalhes que estão interferindo a tua vitória. Profetize coisas boas. Uma palavra má abre brechas para que o inimigo possa usar as nossas palavras contra nós. Mas se você profetizar coisa boa para a tua vida, é isso que Deus vai te dar, irmão. É como diz aquele testemunho daquele irmão que vivia pedindo para Jesus dar um carro para ele. Só que ele dizia: ô Jesus, me dá um fusquinha velho para ir para a igreja. Um fusquinha velho. O que aconteceu? Ele conseguiu dinheiro e comprou um fusquinha velho. E aí chegou no culto e disse: ô pastor, olha aqui, ó, o carrinho que eu comprei, um fusquinha velho. E o pastor espelho: mas vem cá, meu filho, tu não teve fé para Jesus te dar um carro melhor? Não, pastor, esse fusquinha velho tá bom. Ele profetizou a vida toda dele que ele ia comprar um fusquinha velho. E foi o que aconteceu. Se ele tivesse profetizado e dito: Deus vai me dar um carro bom para mim, Deus vai me honrar a minha família, vai me dar carro bom, eu vou ter uma boa casa, vou ter uma família linda, edificada e construída. Será que não é o que está faltando na tua vida hoje, querido ouvinte? Você profetizar a vitória? Deus está mandando dizer para você: feche a porta para o inimigo e abra as janelas para a tua vida. Daniel capítulo 6, versículo 10 diz assim, ó: no seu quarto onde havia janelas abertas, da banda de Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava, como de costume. Daniel fechava as portas do quarto. Daniel fechava as portas da casa e abria a janela. Nós temos que manter a porta fechada para o inimigo, mas as janelas abertas para a oração. Então fecha a porta para o inimigo não entrar e se revista do poder de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10. Revestir de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Se revista de poder, se revista na oração, se revista no escudo da fé, fecha a porta para o inimigo não entrar na tua vida. Talvez você está parado na fé. Eu quero que você aproxime do teu rádio agora. Você que pregava a palavra, você que cantava, você que dirigia culto, fazia a primeira parte, você que orava por divinas revelação, você que pregava a palavra, Deus te usava com ousadia, mas de repente você parou.
Deus está mandando dizer para você, é hora de você levantar, meu filho. Oh, minha filha, é hora de você levantar e voltar a fazer a minha obra como tu fazia antigamente. Porque grandes coisas Deus tem na tua vida, grande é a chamada de Deus para você. Aproxime do seu rádio agora. Você que quer aceitar Jesus como teu Salvador. Você que está parado na fé, que não processa nenhum credo religioso. Ore comigo agora, repita que eu vou falar. Diga assim, Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida e sela com teu sangue, para que eu possa ter direito na salvação. Senhor Jesus, eu quero voltar a te servir. Se você nunca aceitou Jesus, diga, me perdoa, Senhor. Eu quero ser um cristão a partir de hoje. Escreve meu nome no livro da vida. Eu te reconheço e te aceito como meu Salvador. Amém? Eu vou deixar aqui um conselho. Procure uma igreja Deus e Amor mais próximo da tua casa. Nós temos congregações por toda a nossa cidade aqui. Ó. Temos igreja no bairro Viegas, temos no bairro Santa Marta, temos igreja aqui na Vila Ouro Verde, temos igreja aqui no bairro Getúlio Vargas, temos igreja no bairro Ouro Verde, enfim, nós temos igreja em toda a nossa cidade, no bairro Viegas, e temos a nossa sede. E além da nossa sede, nós temos igreja no Cristal, temos na Vila Formosa, nós temos na Colônia São Geraldo, temos em Amaral Ferrador, temos igreja em Dom Feliciano, temos igreja na Picada Grande, temos igreja no Rincão, temos no Cerro do Jubim, tem ponto de pregação lá na Casa do Irmão Carlão, enfim, temos aqui na Capororoca, tem na Pacheca, temos igreja ali também na Ilha. Temos quantas igrejas? Procure uma igreja Deus e Amor mais próximo da tua casa. Feche os teus olhos que agora eu vou orar por você. Senhor Jesus, eu entreguei essa palavra, eu quero orar pela vida desta pessoa que está orando comigo agora. Quem sabe essa pessoa que está em lágrima, quem sabe essa pessoa que está parada na fé, ela está tomando uma posição a partir de hoje, ela vai voltar a fazer a obra de Deus. Quem sabe este homem que nunca te aceitou, essa mulher que nunca te aceitou, esse jovem, esta jovem que está parado na fé, que ele possa levantar novamente, reconciliar com o Senhor nessa tarde e voltar a ser uma pessoa alegre e feliz. Senhor, nós oramos agora por todos os nossos ouvintes. Eu oro por aqueles irmãos que ajudam a manter esta obra de portas abertas. Em o nome de Jesus, eu a declaro todos abençoados, para a honra e glória do Senhor Jesus. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.